Olá, tudo bem? Está começando mais uma vez o Vida e Saúde, que é o programa que quer te ajudar a viver mais e também melhor. Antes de começar, eu quero convidar você para refletir junto comigo sobre um trechinho do livro Educação, lá na página 198, que diz assim: Deus fez o homem ereto e deseja que ele possua não somente o benefício físico, mas o mental e moral, a graça, dignidade, compostura, ânimo e confiança em si. Porque uma atitude ereta em tão grande maneira tende a promover. Olha só que plano, que planejamento maravilhoso Deus tem para mim e para você. Então a gente tem que também cultivar essa atitude positiva e ereta diante da vida. No programa de hoje a gente vai falar sobre a autoestima e autoconfiança. Duas coisas que a gente precisa ter e cultivar um pensamento positivo na vida, mas que nem sempre é possível. A gente está aqui com duas especialistas para falar sobre o assunto. Primeiro, Vivian Araújo. Tudo bem, Vivian? Tudo bom, Peru. A Vivian é psicóloga, também é coordenadora do curso de psicologia lá no NASP Campus 1. Quase que eu falei publicidade, viu, Vivian? Desculpa, isso eu não entendo, não posso ajudar. Ela é psicóloga, professora, atende também e já esteve no Vida e Saúde algumas vezes, nos ajudando a entender conceitos e também como ter mais saúde nessa questão aí mental. Obrigada pela participação. Obrigada E a você. também conosco temos a Vivian Pires, quase que eu falo Vivian Araújo, hoje eu estou confusa. Vivian Pires, que é fisioterapeuta, osteopata, uma especialidade também que lida com o ser humano num todo. Obrigada pela participação, viu, Vivian? Obrigada. Olha, e para você que gosta, que já espera do Vida e Saúde uma receitinha toda natural e saudável, hoje a gente tem creme de abóbora com leite de coco e manjericão. Uma receitinha deliciosa, daquelas de aconchego. Mesmo para você que não gosta tanto assim de abóbora, eu queria sugerir para você experimentar. Porque a gente tem visto muitas receitas se renovarem e ganharem uma roupagem nova com um simples ingrediente, como, por exemplo, nesse caso, o manjericão. E aproveitando, falando de ingrediente, anota aí o que a gente vai precisar para essa receita. 2 xícaras de abóbora, e a gente está usando aquela abóbora normal, aquela que fica madura, mas se você não tiver em casa, pode usar aquela cabotiã, abóbora japonesa, ou até aquela abóbora de doce que dá certo aqui também, tá? Meia xícara de alho poró, meia cebola pequena picadinha, 3 colheres de sopa de leite de coco, manjericão, alho, óleo e um pouquinho de água. Vamos dizer aqui mais ou menos uns 3 copos e meio, 4 copos de água para essa receita. Ah, não consegui anotar agora, Turu, não tem problema, daqui a pouquinho você acessa novotempo.com/vida e saúde e lá tem essa receita e outras. Aproveita para compartilhar, coisa boa a gente precisa repartir. E olha, às vezes você está no mercado fazendo compra, às vezes está na feira fazendo compra, tem gente ali do lado pensando, nossa, vai levar tudo isso de abóbora para fazer o quê? Já passa a receita, saúde a gente ensina dessa maneira, na prática, tá bom? Meninas, vocês gostam de abóbora? Esqueci de perguntar. Sim? Vai? Vamos experimentar essa receitinha? Vamos. Então tá bom. Vamos entrar no assunto de hoje então, muito importante, muito tem sido falado, discutido. O que é autoestima e autoconfiança? Tem relação essas duas coisas, Vivian? Elas podem estar relacionadas sim. Autoestima é o conceito que você tem de si. O valor que você dá para si. Então, ele pode ser tanto um valor positivo, então você pode ter uma boa autoestima, uma alta autoestima, Sim. ou uma baixa autoestima, Esse é o conceito, a avaliação que você tem de si. Então, e o autoconfiança, já estou confundindo as palavras. A autoconfiança é uma característica do ser humano, uma das possíveis, Então, eu posso ter autoconfiança ou não ter, ou posso desenvolvê-la no decorrer da minha vida. Você não nasce, então, autoconfiante, você desenvolve. Todas as características que a gente tem, a gente entende, em uma parte da psicologia, que a gente é influenciado pelo meio ao mesmo tempo que influencia. Então, aquilo que a gente vive, o lugar onde a gente vive, a cultura, a família que a gente recebeu, vão influenciar tanto no conceito que a gente tem da gente, quanto as características que foram desenvolvidas, mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas. Entendi. Existe prejuízo
em se cultivar uma baixa autoestima, como por exemplo, a gente pode pensar na depressão, é um prejuízo? É um dos possíveis prejuízos, né? A depressão, a gente entende já que é um dos piores, né, prejuízos, porque já é uma doença, é algo que precisa ser olhado mais seriamente. Tá. Mas uma pessoa com baixa autoestima pode não ficar necessariamente doente, mas pode ter tua vida prejudicada, às vezes nos relacionamentos, né? Você não consegue, por exemplo, se relacionar, você tem medo de se aproximar das pessoas, porque você não se sente nem confiante, não tem confiança para chegar a isso, porque tua autoestima e o valor que você dá para você não é bom, né? Então você tem esse tipo de dificuldade. Acaba escolhendo coisas menos piores, quem sabe, do que você poderia por conta desse valor aí. Ou nem se dando a oportunidade de escolher, né? A gente às vezes pode ficar um pouco paralisado, né, no nosso desenvolvimento, com medo ou achando que a gente não vai conseguir, porque como a gente não tem essa confiança, que é baseada no valor ou na estima que a gente tem da gente mesmo, a gente pode então não se movimentar para conseguir coisas na vida. E aí a gente pode acabar estacionando e não conseguindo conquistar, né, aquilo que a gente sonhou, os planos que a gente tem. É verdade, é verdade. Agora, eu queria saber o seguinte, como é que a postura de alguém pode interferir nessa questão do sentimento, de como a pessoa desenvolve até essa análise, essa percepção do que ela é? Você falou um texto muito interessante, não foi? Do livro Uma sugestão sua, uma sugestão da Vivian. Por quê? A gente costuma pensar postura nos efeitos físicos e ela fala, Deus fez o homem ereto e deseja que ele mantenha uma postura, né, ereta, alinhada, não somente pelos benefícios físicos, que a gente já sabe, né, evitar dores, para favorecer, para você respirar melhor, porque se estiver curvado, você não vai conseguir uma expansibilidade tão boa. Então, a sua respiração também influencia as suas questões emocionais. Não é à toa que quando a pessoa está muito estressada, vamos lá, vamos respirar, respira fundo, vamos nos acalmar. Então, existe essa influência. Então, na medida que você cuida da sua postura, você também melhora a sua respiração, previne problemas. E tem um outro aspecto, isso pode te ajudar no aspecto da autoconfiança, mas também pode favorecer com que outros confiem em você. Se eu estou te vendendo alguma coisa, eu estou te propondo uma ideia, para que ela possa passar credibilidade, você não vai passar, olha, realmente, isso funciona, tá? Tendo isso que eu faço. Não passa. Agora, se eu estou numa postura aberta, expansiva, estou ereta, isso passa uma confiança. Imagina que eu vou te contar uma notícia muito alegre. Eu vou estar prostrada? Não combina, né? Uhum. Então, assim, se a gente mantém hábitos de, vou para um desafio agora, então, alguns minutinhos antes, eu vou aqui fazer uma postura, né, se alonga, abre os braços, se estica, fica alguns minutinhos pensando naquilo que você quer alcançar. Dizem, alguns estudos, que isso favorece, isso já mostra, na verdade, mudanças hormonais nessa pequena postura. Então, assim, foi feito um estudo e observou que pessoas que faziam, antes de um desafio, faziam posturas de poder, posturas de expansão, observou-se que as pessoas que faziam a postura tinham o índice de testosterona elevado e o de cortisol baixo. O que é o cortisol e o que é o testosterona? Não, o que acontece? A testosterona alta aumenta a nossa competitividade. Só que assim, quando o cortisol está alto, ele estressa, ele nos prejudica, ele não ajuda não permite que nós possamos estar presentes naquele momento. Acho que tudo fica muito confuso, o estresse causa isso. A gente não tem uma percepção clara do momento, isso pode nos atrapalhar. Então, essas pessoas tinham cortisol baixo, a testosterona alta. E aí, o que acontece? O outro grupo que fazia posturas não muito, né, sem poder, eles tinham os dois altos. Ou seja, o cortisol atrapalha, porque você está indo para um desafio, então a testosterona vai estar elevada. Então, isso mostra o seguinte, isso eles coletaram com a saliva antes do experimento. O que eles observaram? Além dessa mudança hormonal por questões de minutos, né, que você faz antes do desafio, o desafio que lhes foi proposto, esse grupo que fez a postura, digamos, de expansão, teve um sucesso maior do que o outro. Olha que interessante. Agora, o que é interessante é que a gente tem que notar isso. Não é simplesmente você mudando a sua postura e de repente você vai ser, né, autoconfiante. Vai ganhar tudo na vida. Mas o que mostra e nos faz refletir? Que essas pequenas atitudes pode te favorecer alguns sucessos, que aumenta a sua confiança aos pouquinhos. Então, é coisa pequena. Então, e quem sabe isso vai contribuir, assim, não é? Um pouquinho de cada vez. Quem sabe? Gostei muito disso porque me traz uma pergunta para Vivian agora, que é a seguinte.
Você disse que é o ambiente, são as pessoas, a cultura que acaba moldando quem a gente é. Claro que tem o fator também da herança, né? Familiar, genética. Mas o que fazer e quanto a essas coisas, a criação, a cultura, o ambiente, eu não tenho tanto poder. O que fazer para, de repente, vencer uma autoestima baixa que não foi construída, que não foi positiva? Então, isso depende um pouco do quanto isso está prejudicando ou não a tua vida, né? Tem algumas coisas, ou mesmo uma baixa autoestima, o que vai gerar uma baixa autoconfiança, que ele pode ser, então, paralisador e adoecedor. Então, para isso, a gente vai precisar de tratamento médico, psicológico, essas coisas. Mas se é uma coisa que os prejuízos são menores, essas pequenas observações que a gente vai tendo de si podem fazer diferença naquilo que a gente vai construindo. Né? Como a gente não tem uma alta autoestima de uma hora para outra, né? A gente não se desenvolve rapidamente e também não consegue reconstruir as coisas rapidamente. Eu não consigo acordar e falar, não, chega, hoje eu vou ser diferente, pronto, acabou. Eu preciso construir isso pouco a pouco. São pequenas decisões, né, na nossa vida que vão fazendo a gente ter uma postura diferente frente às coisas que a gente enfrenta. Na minha experiência pessoal, eu percebo que talvez essas atitudes bruscas assim não fazem bem, pelo menos pra mim. Não sei como que é na prática, mas até leva um tempo pra se adaptar, não é mesmo? E às vezes essa atitude assim, não, de repente eu vou fazer, não sei, parece que não passa muita. É como se nem você acreditasse que vai conseguir aquilo, mas você faz. E aí você vive oscilando, conquistas e derrotas, e talvez não seja tão bom assim, né? E olha, isso aqui que a gente está falando também serve para você que está começando na cozinha. Eu estou começando a nossa receita aqui. Tem gente que fala, Teru, não manjo nada de cozinha, gostaria muito de fazer, mas eu não tenho talento. Tem que começar a errar um pouco, mas tentar. Muitas vezes a pessoa que tem autoestima baixa, ela nem tenta, né, Vivian? Ó, a gente está refogando a cebola e o alho poró com um pouquinho de óleo aqui. E não tem problema, minha cebola tá até meio grande aqui, mas não tem problema porque a gente vai daqui a pouquinho liquidificar tudo isso aqui. Cebola e alho poró, então, refogando nesse momento. Quero saber o seguinte, qual é o papel da família nesse processo de construção, de reconstrução? Vamos falar de construção, então, da autoestima e da autoconfiança. Já começa desde a infância? Desde muito cedo. Desde quem sabe. A gente tem, hoje, né, a gente só sabe quem a gente é, ou por que eu me chamo Vivian, porque me contaram. Enquanto eu era uma bebê, eu não sabia o que era. Então, os valores foram dados a mim. Então, eu sou a Vivian, eu sou mais calma, ou eu sou mais agitada, eu sou desajeitada, ou eu sou mais... com a minha avó. Isso. Essas coisas é que vão construindo a pessoa que eu vou ser. Isso pode ser tanto bem construído, ou mais positivamente construído, ou não. Mas a gente tem alguns pensadores, né, dentro da filosofia e da psicologia, e tem um que diz que não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você. Sim. Então, a tua história pode não ter sido uma boa história. Muitas pessoas tiveram uma infância muito difícil, mas conseguiram se reconstruir de uma outra forma. Apesar de. Né? Ele explica, né, uma infância difícil, um convívio familiar no início muito complicado, explica, mas não pode ser justificativa para o resto da vida. Tá, inclusive isso acontece com indivíduos da mesma família. Um consegue superar, vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer essa palavra, e outro da mesma família que passou por situação semelhante não consegue superar. Tem uma vida ali mais mediana ou até abaixo da média, né? Sim. O que explica essa diferença? Então, um pouco dessa disponibilidade que a gente tem para o enfrentamento, né? Alguns, dependendo de uma característica, a gente tem uma característica que vem sendo estudada muito, é a questão da resiliência. Então, alguns têm mais essa característica e desenvolvem e acabam tendo mais condições para enfrentamento. Outros não. Mas isso não significa que você não pode desenvolver. São coisas que podem ser construídas com o decorrer do tempo. E às vezes, durante muito tempo na tua vida, às vezes você nem tem noção que a tua história também foi muito difícil. Porque é aquela história que você tem.
Você não tem, às vezes, um outro referencial para saber se aquilo foi bom ou aquilo foi ruim. E aí depois, quando você consegue perceber, você vai tendo condições, né, de construir isso de jeito. Fala, Vivian. Vontade de rir agora. Você tem dica? Você falou sobre cozinhar, aí eu me lembrei que quando eu fazia faculdade, eu me lembro, nossa, se eu vou terminar a faculdade, vou casar, não sei cozinhar. Então, assim, eu tinha colegas de quarto, todo mundo sabia que eu não sabia. Não, mas observe. Só que eu sempre tive isso assim, mas por que não dá pra aprender? Dá pra aprender, né? Tem livro, não tem curso, o povo não ensina, então vamos aprender. Não vai, tá. Enfim, sei cozinhar. Aí, só que de lá pra cá, desde a época que né, morei com essas meninas, aprendi já muita coisa, sei fazer muita coisa na cozinha e tal. E quem me conhece hoje, já, nossa, mas Vivian faz tal coisa muito gostosa na cozinha. Não imagina que eu era uma negação. Aí, recentemente, uma dessas amigas que moravam comigo veio passar uns dias na minha casa. Aí eu fiz a massa de pão, assim, super rápido. Era massa de pizza. Eu fiz super rápido, e ela olhou e falou assim... Quem te viu, quem te vê. Não, ela olhou assim, se Vivian faz, eu faço também. Então, assim, quem me acompanha agora e acha assim, nossa, que Vivian sempre foi assim, não foi assim, não. Então, assim, são conquistas, de fato. E eu assumo que, por exemplo, eu não tenho talento de... vou misturar. Se eu fizer uma coisa assim da minha cabeça, não vai dar certo. Eu tenho que seguir a receita. Vou seguir devagarzinho, o negócio corre o risco de não dar certo, mas agora foi uma coisa que eu conquistei, não foi fácil, mas a gente conquistou, né? Isso muda muito. Agora é o seguinte, da mesma forma que você talvez assumiu aqui pra gente que não tinha esse talento nato, que parece que tem gente que já nasce. A gente vê esses programas de televisão com criança fazendo culinária, até aqui na TV Novo Tempo tem criança que parece que é nato. Da mesma maneira, parece que tem gente que nasceu com essa propensão de ser mais assim, melancólico, de ser mais, talvez não tão positivo diante da vida. E, naturalmente, ele vai levar isso pro resto da vida, apesar dos esforços, apesar do... Agora, a gente tem que respeitar também as características de cada um. Já pensou se todo mundo fosse eufórico e elétrico, o mundo ia ser uma doideira, né? Então, a gente precisa respeitar também, Vivian? A gente precisa respeitar as características individuais, mas a gente também precisa ter na cabeça que não é só porque eu sou expansivo ou eu falo extrovertido, eu tenho uma boa autoestima. Tá bom. Isso pode estar mascarando algumas outras coisas. Foi um recurso que eu estou usando para mascarar alguma coisa que eu sinto. Então, a gente precisa ter cuidado, porque às vezes fala, não... Quem tem problema é só quem tá quietinho, quem não sai de casa, quem não... E às vezes não, ele tá muito tranquilo lá na dele. Nossa, você falou muito bem, porque tem gente que faz e quantos palhaços não precisam para terapia, porque na verdade são tristonhos, né? No fundo, e acabam usando a expressão contrária para disfarçar. Ó, nossa receita tá refogando aqui, tá bem bonita. Agora a gente vai adicionar a água e vai deixar cozinhando. Vou adicionar também as folhinhas de manjericão, que vão dar um toque todo especial para essa receita. Água. E enquanto ferve aqui, a gente vai assistir junto uma matéria interessante. Na verdade, um raio-x de alimentos antidepressivos. Vamos ver. No raio-x de hoje, nós vamos falar sobre alguns alimentos que ajudam no tratamento da depressão. É importante lembrar que os pacientes que estão em quadro depressivo têm um aumento pelo desejo de consumo de alimentos doces, de alimentos refinados. E, na verdade, esses alimentos vão criar um círculo vicioso, vai fazer com que seja difícil a recuperação desse paciente. Então, é muito importante consumir aqueles alimentos que contêm vitaminas e minerais que vão auxiliar nesse processo. Em primeiro lugar, vamos falar sobre os alimentos que têm bastante lítio e triptofano. O lítio, ele inclusive é usado em medicamentos ansiolíticos. Então, se nós podemos consumir da forma natural e auxiliar nesse processo, é de extrema importância. Então, aqui você tem a lentilha, que tem uma quantidade considerável de lítio e que deve ser consumida com regularidade. Você pode fazer o uso diário da lentilha, talvez uma sopa no jantar, fazer a lentilha no lugar do feijão, no almoço. É importante que você faça o consumo regular, o consumo diário. Outro alimento é o grão de bico, que tem uma grande quantidade de triptofano. O grão de bico você também pode utilizar fazendo uma pastinha, como um hummus. Você pode fazer uma salada de grão de bico, uma sopa de grão de bico, e ele também vai auxiliar nesse processo.
Além do grão de bico, as castanhas têm bastante triptofano, então lembra de consumi-las, talvez no seu café da manhã, sempre uma porçãozinha de castanhas. Aqui a gente tem como exemplo avelã, castanha do Pará, amêndoa, nozes. Elas podem ser alternadas, mas desde que sejam consumidas com regularidade. E se bater aquela vontade pelo doce, lembre-se que as frutas secas estão aí para te auxiliar. Damasco, ameixa, tâmara, são todas frutas secas que, além de contribuir com o açúcar natural, elas vão agregar muitos nutrientes na sua alimentação e vão auxiliar bastante nesse processo. De maneira geral, você tem que consumir leguminosas, então além do grão de bico, da lentilha, você pode consumir o feijão preto, você pode consumir o feijão azuki. O feijão azuki é bastante rico em nutrientes, magnésio, que também vai auxiliar nesse processo. Além das castanhas, você pode incluir oleaginosas. E aqui, como exemplo, eu trouxe para vocês semente de girassol. Além de incluir sempre cereais integrais. Lembre-se que o arroz integral, o pão integral contém bastante fibras e vão auxiliar nesse processo. Tá certo? Então até a próxima. Essas foram as dicas do Raio X de hoje. Obrigada, Milene. Olha, com certeza a alimentação está muito relacionada ao estilo de vida saudável mental também. Agora é o seguinte, Vivian, qual a importância de se manter uma atitude positiva, pensamentos positivos, olhar o lado positivo da coisa, enxergar o copo mais cheio do que mais vazio? Qual a importância disso? A gente precisa ter uma noção real daquilo que está acontecendo, né? Não adianta nem a gente ver sempre só o positivo, que daí a gente vai ter outros tipos de disfunção, ou nem sempre só negativo. A partir da forma como a gente enxerga as coisas, a gente tem condição de melhorá-las ou não. Mas tem situação na vida e tem momentos e tempos na vida que parece que tudo realmente é cinza. E aí, nesse ponto, o resiliente, ele busca, mesmo naquela situação, tirar o que dá para ser feito, né? Sim. Não é fácil. Não. E algumas pessoas não conseguem sozinhas. Né? E aí a gente volta à questão que a gente falou no início do programa, que isso pode ser alguma coisa, uma doença, né? Quando a gente está com uma depressão, as coisas realmente perdem todas as cores, né? E aí a gente não adianta querer ficar tentando fazer de um jeito diferente, a gente vai precisar de ajuda. Tá. E aí, ou não, né? Se a gente não está neste nível, a gente vai tentando, ou com a ajuda do outro, ou a nossa, observando as coisas, mesmo que sejam pequenas, os ganhos ou as coisas positivas que a gente vai encontrando. E se a gente não dá conta sozinho, gente, é preciso buscar ajuda e não há vergonha nenhuma nisso. Todo mundo acho que a sua profissão é uma profissão que é muito ingrata no sentido de, não vou pro psicólogo, não tô louca, não tô doida, né, Vivian? Mas não é isso, tem muita coisa que podia ser resolvida, melhorada, e a vida podia ser muito melhor com o auxílio de um profissional que está preparado para ajudar. Sim. Às vezes a gente está acostumado com atalhos, e esses atalhos é autossabotagem. São. E aí, quando você vai numa consulta, né, com uma psicóloga, você acaba enxergando que aquilo ali, aquela alternativa, está te levando a lugar algum. Então, vamos pegar um outro caminho. Cada um tem seu papel, sua função, sua necessidade. Olha, coloquei aqui agora leite de coco, abóbora combina com leite de coco, manjericão, e a gente vai bater isso aqui e tá pronto o nosso caldo, nosso creme. Vamos lá. Você pode usar o liquidificador também se você não tiver um mixer que possa usar na panela, tá? Com cuidado para não fazer bagunça na cozinha. Eu sou a rainha da bagunça, então vou tomar cuidado. O cheirinho tá muito bom, gente. Quase pronto. Tá ficando bonito aí? Eu não quero ela super grossa, mas também não quero ela ralinha, não. Acho que é um meio termo aqui. Pronto. Tá bem cremoso, liquidificou todos os pedaços, todas as folhinhas de manjericão, é isso que a gente quer. Pronto.
prontinho. Agora é provar. Bom, antes de ir pra mesa, eu vou transferir para uma vasilha bonita pra gente levar pra lá, ó. E não esquece que você pode pegar todos os ingredientes, o passo a passo, lá no nosso blog. Deixa eu pegar uma concha que vai fazer menos risco de bagunça. Isso aqui vai bem num dia frio. Mas se você estiver aí no calorão de onde você mora, você pode tomar ela fria também, fica muito boa. Já tomei sopa de abóbora fria e isso foi sucesso total. Vamos provar? Vamos. Tô sem concha lá, vou levar essa concha aqui. Não esquece de caprichar aí também na hora de servir. Se você não tem um monte de panela bonita ou vasilha bonita, use o que você tem. Vou ficar desse lado aqui para mostrar. Olha que beleza. Posso, com licença, Vivian. Muito obrigada. Por nada. Eu gosto muito de sopa de abóbora. Gosta? Podem provar, então. Podem provar, tem uma torradinha aqui. Olha, se você não gosta de abóbora, eu quero dizer para você experimentar pelo menos essa sopa. Às vezes a gente fala, não gosto de tal coisa, não quero, sem nem ter provado. Aí não dá, né? E aí, Muito Vivian? bom. Vivian que gosta de sopa de abóbora. Muito bom. Quando eu falo Vivian, as duas podem responder aqui. Muito bom. Tá no ponto, delicioso, hein? Meninas, quero agradecer, obrigada pela participação, vocês realmente nos ajudam a esclarecer e quero contar com vocês mais vezes aqui. Sim, pode É contar. sempre um prazer. Tá bom. Vida e Saúde vai ficando por aqui, até o próximo programa. Tchau! E aí, você gostou do que viu? Quer mais conteúdo exclusivo como esse daqui? Então clica aqui e assine o nosso canal. Vai ser muito bom para você.